Our fight is with weapons unseen. Your enemies crash to their knees as we rise up and worship. And trials unleash like a flood. The battle belongs to our God as we cry out and worship. The victory is yours. You're riding on the storm. Your name is unfailing. Though kingdoms rise and fall, your throne will stand here all. Your name is unshaken. What hell meant to break me has failed. Now nothing will silence my praise. Todos os dias, milhares de pessoas viajam para todos os cantos do planeta em aeronaves. Os aviões conectam o mundo, unem pessoas e diminuem as distâncias. O hangar é onde esses aviões são limpos, preparados e abastecidos. Nosso desejo é que cada um de nós seja como um avião e se sinta cada vez mais preparado para voar mais alto. Somos desafiados a conectar pessoas e, assim como aviões, também levar o cuidado e ajuda para aqueles que estão precisando. Convidamos você para fazer parte disso tudo. Nossas portas estão sempre abertas para todos. E nesse hangar, toda aeronave pode se sentir em casa. Queremos e vamos revolucionar o mundo. O combustível que queima dentro de nós é infinito. E a nossa rota aponta para um só lugar. Bem-vindo a mais um Encounter Online. Bem-vindo, família Hangar 7. Que alegria que tem sido ser igreja com você agora no online. Eu tô com muita saudade dos nossos encontros físicos, porque eu tenho saudade de abraçar todo mundo. Mas tem sido muito especial ser igreja dessa forma. E por causa de você, nós temos alcançado muitas outras pessoas em outros países, em outras cidades. Tem sido incrível. Então, sabe o que você tem que fazer? Curte aqui, você precisa curtir, faz isso agora. Curte aqui e se inscreve no canal. Dessa forma, o YouTube vai entender que isso tem engajamento, eles vão continuar divulgando isso adiante. E muitas mais pessoas vão conhecer o Senhor e vão receber essa mensagem e vão receber esse impacto na vida deles. Então, deixa um testemunho no final do Encounter, faz um testemunho incrível nos comentários aqui embaixo. Você já conhece os links e tem sido maravilhoso. Curte esse culto, aproveita essa adoração. Deus te abençoe e tenha um ótimo encounter. Fala, família! Estamos aqui para dar alguns recados importantes para vocês, então fiquem atentos. Nós queremos te conhecer, é isso mesmo, nós queremos ser família com você. Acesse o QR Code e faça o seu cadastro. As naves são os nossos pequenos grupos. Diante desse cenário, eles estão acontecendo online através de videochamadas. Se você deseja conhecer e participar de uma nave, acesse o QR Code aqui na tela e tenha todas as informações. E durante este período, nós como igreja estamos orando por você. Para isso, nós criamos uma plataforma para você que deseja fazer algum pedido de oração, gratidão ou um testemunho. Acesse, nos envie, porque queremos orar como família com você. Já pensou em viver uma vida plena, livre da culpa e do medo? O Sozo te auxilia a viver dessa forma. Acesse o QR Code aqui na tela e faça agora a sua inscrição. E para você que deseja contribuir no reino de Deus, se mover em generosidade, também criamos uma plataforma para isso. Acesse esse QR Code. Se você perdeu algum QR Code durante esse comercial, não tem problema. Nós disponibilizamos todos os links na descrição do vídeo. É isso aí, família. Esses foram nossos recados. Tenha um ótimo encounter e até mais. Até mais. Os nossos olhos estão abertos para vê-lo. Os
Os nossos olhos estão abertos para ver o próprio Jesus, e Ele virá. Os nossos olhos estão abertos para vê-lo. Os nossos olhos estão abertos para ver o próprio Jesus, e Ele virá. Ele é aquele que venceu a morte. Ele é aquele que ressuscitou. Ele é aquele pelo qual todo joelho se dobrará. Ele é a porta para a vida eterna. Ele é aquele que há de vir. Ele é aquele pelo qual todo joelho se dobrará. Os nossos olhos estão abertos para vê-lo. Os nossos olhos estão abertos para ver o próprio Jesus, e Ele virá. E Ele é aquele que venceu a morte. Ele é aquele que ressuscitou. Ele é aquele pelo qual todo joelho se dobrará. Ele é a porta para a vida eterna. Ele é aquele que há de vir. E Ele é aquele pelo qual todo joelho se dobrará. E nós te adoramos, e nós o adoramos na beleza da tua santidade. E nós o adoramos na beleza da tua santidade. E Ele é aquele que venceu a morte. Ele é aquele que ressuscitou. Ele é aquele pelo qual todo joelho se dobrará. Ele é a porta para a vida eterna. Ele é aquele que há de vir. Ele é aquele pelo qual todo joelho se dobrará. E nós o adoramos na beleza da tua santidade. E nós o adoramos na beleza da tua
tua santidade. E nós o adoramos na beleza da tua santidade. E nós o adoramos na beleza da tua santidade. Sim, Pai, à medida que contemplamos a Tua face, Senhor, nós conhecemos quem nós somos, nossa identidade é revelada, Pai, e nós somos Teus filhos amados, Senhor. Quem sou eu para que o grande Rei me receba assim? Me perdi, Ele me encontrou, seu amor por mim, seu amor por mim. Quem Deus libertar, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Tua graça me resgatou, me purificou. Quando eu era um pecador, morreu por mim. Sim, morreu por mim. Quem Deus libertar, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou quem dizes que eu sou. Quem Deus libertar, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim eu sou. Sim, Pai, somos filhos amados. Somos escolhidos e perdoados, Pai. E não há nada, Senhor, que possa nos afastar desse amor. Não há nada, Pai, nada que possa impedir que o seu amor nos alcance. Tu és um Pai de amor, um Pai de amor. Declare isso. Escolhido, perdoado,
Sim, Jesus, muito obrigado pelo seu amor, Pai. Amém, Senhor. Obrigado por ter nos adotado, Pai. Sim, Hoje Jesus. nós somos os teus filhos, Pai. E nada pode mudar essa realidade. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor nos adotou e nos amou primeiro. Contudo, aos que receberam e aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem os teus filhos. O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos os teus filhos. Somos os teus filhos. Somos os teus filhos. Somos os teus filhos. O Pai me adotou, seu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. Receberam e aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem os teus filhos. O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos os teus filhos. Somos os teus filhos. Somos os teus filhos. Eu era órfão, hoje sou filho. O Pai me adotou. O Pai me adotou. Seu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho.
adotou. O Pai me adotou, seu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. Nós éramos órfãos, mas hoje somos filhos. Filhos do Criador do céu e da terra. Muito obrigada, Jesus, por nos adotar como filhos. Yes! Esse é o momento de generosidade e por causa da sua generosidade, essa mensagem está chegando em muitos outros lugares. Muitas pessoas estão conhecendo Jesus através da nossa mensagem, através desses encounters que estão acontecendo online. Nós temos testemunhos durante a semana de pessoas se convertendo, conhecendo Jesus. Essa mensagem de salvação está acontecendo, está se expandindo, o reino de Deus se expandindo por causa da nossa generosidade. Se você que já conhece QR Code, você sabe que você mira a câmera do seu celular, clica no link que sai lá e você já entra numa tela e escolhe a forma que você quer contribuir. Se você não entende nada de QR Code, igual eu era antes, você pode entrar num link que tem aqui embaixo e nesse link você também é remetido para esse mesmo lugar. O que eu quero compartilhar com vocês é quando Jesus estava falando no Sermão da Montanha, Mateus capítulo 6. Ele leva os discípulos e toda aquela multidão que estava lá a refletir. E ele coloca, esse é o primeiro momento que ele chama as pessoas, convida as pessoas a se remeterem a Deus como Pai. Ele ensina o Pai Nosso, ele fala do Pai Nosso e ele começa a falar que nós temos um Pai, não somos mais órfãos. O órfão, ele não sabe se ele vai ter o que comer, se ele vai ter o que vestir, mas quem tem Pai não se preocupa com essas coisas, porque o Pai Celestial está cuidando disso. E no versículo 25 de Mateus 6, a gente vai ler até o 27, diz assim: por isso eu lhes digo que não se preocupem com a vida diária, se terão o suficiente para comer, beber ou vestir. A vida não é mais do que comida e o corpo não é mais do que roupa. Observem os pássaros. Eles não plantam e nem colhem, nem guardam alimento em celeiro, pois o seu Pai Celestial os alimenta. Acaso vocês não sabem que são muito mais valiosos do que os pássaros? E qual de vocês, por mais preocupado que esteja, consegue acrescentar ao menos 1 hora à sua vida? Nós estamos vivendo em constantes preocupações. Muitas coisas estão acontecendo que está tirando a gente do nosso normal. E essas preocupações, elas têm o poder de roubar a sua paz. Você não pode permitir isso. Mas elas também, através de Jesus, do Espírito Santo, você pode pegar essas preocupações e levar elas ao Senhor e colocar elas diante de Deus e o Senhor vai te suprir, porque Ele é um bom Pai. Então, confiados nesse bom Pai, nós podemos exercer nossa generosidade, nós podemos cuidar das nossas famílias, nós podemos confiar, porque Ele cuida de nós. Então, assim como Jesus disse no final desse texto, Ele fala, então busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, porque as outras coisas lhe serão acrescentadas. Continue buscando, continue sendo generoso, continue cuidando e as suas preocupações, o seu Pai Celestial vai cuidar. Eu quero te convidar agora a colocar suas preocupações no Senhor e exercer essa generosidade que tem levado a mensagem do Evangelho adiante. Vamos orar. Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Obrigado pelo Teu cuidado por nós. Obrigado porque você nos adotou como filhos e como filhos amados nós podemos confiar que esse bom Pai vai cuidar de nós. Muito obrigado pelo Teu grande amor. Nos ajuda a continuar sendo generosos em todo o tempo. Nos ajuda, Senhor, a corresponder ao Teu grande amor, à Tua bondade, à Tua fidelidade. Te amamos e te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Amém e amém.
me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei, e ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Tua graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar, e ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Tu és meu. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Ladies and gentlemen, senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao Encounter. Muito bom nós estarmos aqui nesse momento especial. A gente sabe que nós temos passado por grandes desafios como nação e como mundo.
A gente sabe que Deus, Ele tem nos fortalecido nesse momento. Claro que o nosso desejo como igreja é estar nos reunindo, estarmos na comunhão dos irmãos, no nosso prédio local, mas ao mesmo tempo nós temos que agradecer a Deus por nós estarmos aqui juntos, pelo menos um pouco conectados nesse momento que nós vamos passar, e quando isso terminar, que nós possamos realmente estarmos juntos, valorizando a comunhão entre os irmãos, essa família que nós temos, a família da fé. Então que agora nesse momento você possa estar focado, para tudo que você está fazendo, para que você possa estar conectados ao céu, e aproveite esse momento já para curtir, já dar o seu joinha. Eu posso te esperar agora sem problema algum, curte aqui essa mensagem, porque assim mais pessoas possam ser alcançadas. E também não só isso, mas no momento que eu estiver ministrando, aquilo que o Espírito Santo estiver te falando, aproveita aqui embaixo para você inserir os comentários, o seu testemunho, porque existem pessoas lendo esse texto e sendo edificados também. Então seja um instrumento também na era digital, e compartilhe esse link com muito mais pessoas, seus familiares, seus amigos. A gente tem recebido muitos testemunhos dessa forma, e que você possa ser um instrumento de Deus, amém? É isso, então vamos orar juntos, vamos aproveitar esse momento para nos unirmos em oração. Pai, nós te agradecemos por esse momento que nós estamos passando, nós te agradecemos porque o Senhor tem nos conduzido, Pai, o Senhor tem nos fortalecido nas nossas dificuldades, que o Senhor possa continuar nos aperfeiçoando, que você possa continuar fazendo aquilo que você já começou em nós, para que nós possamos estar ajustados em Ti, para que nós possamos estar fortalecidos em Ti. Então, Pai, envia o refrigério do céu, que só o céu pode nos dar, envia a Tua paz, a paz que excede o entendimento, que o Senhor possa nos aquecer o nosso coração, aquecer a nossa mente, encha-nos de esperança, encha-nos de sabedoria, para que nós possamos tomar decisões para o nosso futuro, a fim de que você realmente nos conduza a vivermos os seus planos e a sua vontade. Pai, visita aqueles que estão em um nível hard de necessidades, mas também traga equilíbrio para aqueles que estão vivendo momentos bons nessa pandemia, e que o Senhor possa dar um basta nesse vírus, Pai. Nós oramos para que o Senhor venha dar um basta nesse vírus. Fortaleça os enfermeiros, fortaleça os médicos, fortaleça todos aqueles que estão envolvidos nos hospitais, sendo eles aqueles que limpam hospitais, ou até mesmo aqueles que estão no mais alto cargo. Fortaleça, dando sabedoria para acolher todos aqueles que precisam ser acolhidos nesse momento. E nós declaramos vida sobre as nações, nós declaramos vida e vida em abundância sobre as nações, que nós possamos ver a vida transbordando sobre isso, e que nós possamos já ver agora nitidamente uma queda drástica na curva do coronavírus, Pai, para que nós possamos realmente ver a Tua glória se manifestando. Que o Senhor possa dar sabedoria, que o Senhor possa derramar sabedoria, ciência, usa tudo o que for necessário para que realmente a Tua vitória seja declarada sobre isso, Pai, e que nesse momento que nós estamos passando, nós possamos aprender o máximo delas. É isso que eu te peço, em nome de Jesus, amém e amém. Muito bom estarmos aqui. Eu sei que tem sido um momento desafiador para nós, o nosso coração, cada momento que nós passamos no final de semana, que nós não podemos nos reunir, isso é um desafio para nós como pastores, mas ao mesmo tempo nós não podemos deixar de sermos gratos a Deus por esse privilégio de estarmos unidos agora nesse momento. E o tema dessa mensagem, nós estamos encerrando a mensagem da quarentena, e o tema dela é um trunfo para que nós possamos aprender, e depois você possa assistir as outras, para poder juntar toda a informação e fazer as suas anotações, para que você possa crescer de forma poderosa nesse período de quarentena. E o tema da mensagem é a dependência de Deus na quarentena. Sabe, nós estávamos vivendo um mundo que nós estávamos nos tornando independentes de Deus. O mundo estava caminhando sozinho, e do nada o mundo foi parado por esse motivo. E eu não estou dizendo que Deus usou isso, que Deus parou o mundo. Eu sei que o nosso Deus não é um Deus mimado, que Ele oscila, que Ele está chateado. Ao contrário, antes da fundação do mundo, Ele já tinha definido o plano dEle, já tinha enviado o Seu Filho para a apropriação das nossas dívidas, das nossas falhas. Então, de maneira alguma, eu consigo enxergar que Deus enviou esse vírus. Ao contrário, foi a falha dos seres humanos. Mas é impossível nós dizemos que Deus não pode usar isso para que todas as coisas venham cooperar para o nosso bem.
Então o mundo que nós estávamos vivendo estava nos tornando independente, estava nos tornando arrogantes, soberbos, a ponto de nós termos viradas as costas para Deus, a ponto de nós esquecemos quem realmente Deus é. E nesse momento agora nós percebemos facilmente que as nações estão dando ouvidos a Deus, estão se aproximando de Deus, aqueles que tinham esquecido de Deus estão voltando, e isso tem sido fascinante. Mas hoje eu quero falar de um texto, de um homem incrível, que eu vejo ele como um gênio da Bíblia, um cara incrível, uma mente brilhante, um cara sensacional, que por causa dele o Evangelho chegou até nós, e por causa de Cristo nele o Evangelho chegou até nós, que é a história do apóstolo Paulo. Só que é interessante que Paulo estava na jornada, e Paulo estava se tornando essa pessoa quase independente de Deus, por causa de um detalhezinho. E esse detalhezinho nós vamos aprender muito, para que nós também possamos sair dessa quarentena muito mais dependentes de Deus do que quando nós entramos nela. Então eu quero ler o texto com vocês, que diz em 2 Coríntios capítulo 12, do 7 ao 10, que fala assim: o apóstolo Paulo diz: para impedir que eu me exaltasse, para impedir que eu me tornasse soberbo, para impedir que eu me tornasse arrogante, por causa da grande revelação que eu tinha recebido, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro do inimigo de Deus foi enviado para me atormentar, e por 3 vezes eu roguei ao Senhor que tirasse de mim, mas Ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Portanto eu me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. E por isso, por amor de Cristo, eu me alegro nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias, pois quando eu sou fraco, é que sou forte. Uau, esse texto começa a mostrar, e Paulo tinha motivos de sobra para se tornar um prepotente, para se tornar um arrogante, porque ele tinha recebido as revelações do Evangelho de Cristo. E talvez você não conheça esse Paulo, mas Paulo, ele era educado aos pés de Gamaliel, um homem, um fariseu dos fariseus, um homem muito culto para a sua época, um mestre importante. Então Paulo, ele aprendeu na essência dos religiosos, dos judeus, mas ele também tinha credencial romano, ele era cidadão romano, ele era poliglota, ele falava 5 línguas, ele tinha a cidadania de toda a era medieval, ele podia entrar e sair em vários países. Realmente Paulo era um homem fora do normal. E aí ele se torna perseguidor dos cristãos. Ele começa a perseguir cristão, porque os cristãos falavam que era só por Cristo, e Paulo talvez estava naquele mundo combatendo e defendendo a sua religião. E de repente Paulo, no caminho para Damasco, ele se encontra com Jesus, e quando ele encontra com Jesus, ele tem um encontro com esse Deus que ele estava perseguindo, e que esse Deus que ele estava perseguindo declara o amor dele por Paulo. E aí Paulo, ele tem um encontro, ele recebe revelações, e por causa dessas revelações, Paulo estava quase se exaltando. Na verdade, quando eu olho para isso, eu começo a imaginar que Paulo, para vocês entenderem um pouco, é como se Bin Laden estivesse vivo, e o Bin Laden tivesse se convertido ao cristianismo. E quando o Bin Laden se converte ao cristianismo, todos os muçulmanos iriam entrar em colapso, a ponto de querer tirar a vida de Paulo. E Paulo estava passando mais ou menos por esse momento. E aquele que era perseguidor dos cristãos começa a ser perseguido. Aquele que era perseguidor de Cristo agora começa a propagar o Evangelho do Cristo. Só que aí os tempos vão se passando, e Paulo, ele começa a se achar prepotente, ele começa a querer se exaltar por causa da revelação que ele tinha recebido. E quantos de nós estávamos nesse mundo? O mundo antes da pandemia estava vivendo isso. O mundo estava vivendo uma prepotência, o mundo estava vivendo uma arrogância, o mundo estava vivendo uma independência de Deus. Nós não precisamos de Deus. E aí, nesse ambiente que Paulo estava inserido, se exaltando, começando a pensar nisso, veio o inimigo. E quando vem o inimigo, começa a mostrar quem Paulo realmente era. E na verdade eu começo a entender que quando Paulo começava a entrar nesse ambiente de soberba, o inferno, o inimigo de Deus estava aplaudindo ele: ei, faz isso, você está sendo demais, você é arrogante, você é prepotente, você está sendo como a gente.
E logo isso, os olhos de Paulo se abrem, e quando os olhos de Paulo se abrem, faz com que ele voltasse a ser humilde, faz com que ele voltasse a entender quem realmente ele era. E aí, por causa desse espinho na carne, e o espinho na carne, alguns teólogos dizem alguns assuntos, mas ninguém pode realmente revelar o que era esse espinho, mas o espinho pode ser uma doença, uma fraqueza, pode ser também a perseguição religiosa, pode ser vários motivos. Mas como nós não temos um motivo específico, nós podemos aplicar ele em todas as áreas da tua vida. O ponto aqui não é descobrir o que era o espinho da carne. O ponto aqui é que venha produzir em você o mesmo que produziu em Paulo. Que você possa entender que as nossas limitações, as nossas fraquezas, nos faz corrermos para Cristo. E Paulo está nesse ambiente de arrogância. Paulo está dizendo assim: para impedir que eu me exaltasse, para impedir que eu me tornasse prepotente, para impedir que eu me tornasse soberbo, o inimigo veio até mim, e quando ele veio até mim, o que ele conseguiu fazer foi me fazer eu correr para Cristo, eu voltar para Cristo, me tornando dependente dele. Eu tinha esquecido, eu estava me tornando arrogante, eu estava me tornando independente de Deus, e isso mostrou quem realmente eu era. E aí logo eu corri para Deus, e quando eu corri para Deus, eu pedi que Ele tirasse isso de mim. Ei, tira de mim as fraquezas, tira de mim as necessidades, tira de mim as angústias, tira de mim os problemas que eu estou passando. E aí Deus faz algo melhor nele. Deus faz algo melhor do que ele estava pedindo. Porque se realmente Deus tirasse dele as dificuldades, que Deus tirasse dele as necessidades, ele ia se tornar prepotente, ele ia se esquecer de Deus. Mas por causa dessas limitações, a graça, Deus deu algo melhor, Ele deu a graça. A minha graça que te basta, e o meu poder que se aperfeiçoa nas suas fraquezas. E aquilo foi incrível para Paulo, por isso que Paulo começa a se alegrar, por isso que Paulo começa: eu me alegro nas minhas dificuldades, porque agora eu entendi o propósito dela. E que dentro desse ambiente de pandemia, que o mundo parou, o mundo estava numa velocidade muito alta, ansiedade tomando conta, todos nós sabíamos quanto a ansiedade estava fazendo parte da nossa geração, por causa dessa velocidade que o mundo estava correndo. Um mundo que tinha virado as costas para Deus muitas vezes, um mundo que fez com que nós nos exaltássemos. E Paulo estava se exaltando na revelação dele. Talvez nós estávamos nos exaltando em outros ambientes. Talvez a revelação de Paulo era o seu emprego, talvez a revelação de Paulo era a sua empresa, talvez era a sua faculdade, a sua formação. Uau, eu me exalto, eu me torno soberbo por causa do emprego que eu tenho. Agora a gente talvez nem tenha mais emprego. Eu estava me exaltando na minha empresa, eu estava me exaltando nos meus negócios. Eu descobri que agora eu não consigo, os meus negócios não são mais o meu Deus, a minha faculdade não pode ser o Deus. E aí Paulo, ele começa a descobrir que as revelações estavam fazendo com que ele se tornasse soberbo, arrogante. Era assim como nós estávamos vivendo. Nós tínhamos esquecido de quem realmente Deus é. E quando nós estávamos inseridos nessa prepotência, quando nós estávamos ferindo a humanidade uns aos outros, nós estávamos comemorando um presidente preso, um ex-presidente preso, mas também desejando a morte do outro. Onde será que esse mundo iria parar? E aí o mundo realmente parou, e quando o mundo parou, nós começamos a refletir realmente quem nós somos. O quão dependentes nós somos de Deus, o quanto nós dependemos dEle, nas nossas fraquezas, necessidades. Ei Deus, a minha empresa não pode fazer o que só você pode fazer, a minha faculdade não pode fazer só o que você pode fazer, os meus recursos não podem fazer. Antigamente eu estava multiplicando pão e peixe e não precisava de você, mas hoje Deus, eu só dependo de você. Você é tudo que eu tenho. Então, nessa quarentena, nós estamos aprendendo que nós somos realmente dependentes de Deus, que não tem como fugirmos disso. Então, quando Paulo ele começa a receber essa revelação, ele começa a entender. E aí, por isso que ele começa a agradecer a Deus pelas fraquezas, necessidades dele, porque isso fazia com que o poder de Deus transbordasse sobre ele. Por isso que a Bíblia fala que a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza, o meu poder se aperfeiçoa onde você não era exemplo, e onde você não era exemplo, você passa a ser exemplo. E a minha graça te basta significa, no grego, possuir uma força infalível, uma força poderosa.
Então se Deus tirasse dele o espinho, se Deus tirasse dele as necessidades, as dificuldades, se Deus tirasse de Paulo tudo isso, Paulo iria se tornar arrogante, iria se tornar soberbo. E não precisa de muito para nós irmos para essa soberba, não precisa de muito para nos tornarmos prepotentes, um pouco nós já nos fazemos isso. E por isso que é muito bom agora, depois desse momento que nós estamos passando, onde não existe diferença entre classes sociais, onde não existe mais diferença entre seres humanos, ao contrário, todos nós estamos agora dependendo de Deus, porque nós perdemos o controle. Nós tínhamos um planejamento, nós tínhamos pensado em algo, as coisas estavam caminhando bem, e de repente tudo para, e quando nós perdemos o controle, nós temos que devolver o controle para aquele que nunca deveria ter tirado as mãos desse lugar. Agora eu entrego a minha vida para Deus e falo assim: Deus, eu me volto a Ti. Deus, me perdoa porque eu estava me tornando independente de Você. Deus, me perdoa porque eu nem lembrava de Você. Deus, me perdoa porque eu estava esquecendo de Você. Deus, eu estava construindo planos e sonhos e eu não tinha lembrado de Você. E porque eu tinha esquecido de Você, agora isso tudo que nós estamos passando me fez voltar. Deus, é como eu citei, não foi Deus que criou isso, mas Deus está usando isso para o Teu bem, para nós voltarmos a Ele, lembrando de quem nós éramos, para nós voltarmos a Ele dizendo assim: ei Deus, olha só onde eu estou, eu preciso do Teu socorro. Por isso que o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Onde eu era fraco, Ele me faz forte. Onde eu não era exemplo, Ele me faz ser exemplo. Eu nunca me esqueço da vida que eu vivia antes. Eu era um filho que mais dava trabalho em casa. Eu era o filho dos meus pais. Meus pais têm 3 filhos. Eu era o filho que mais dava trabalho para eles. E aquele filho que dava trabalho para eles um dia conheceu esse Deus de Paulo, o Deus chamado Jesus. E aí Jesus usou aquilo onde eu era fraco, me tornou forte. A ponto dos meus amigos que me conheciam do mundo antigo, do mundo passado, eles começam a olhar e falam assim: uau, Juan, mas eu não conhecia esse Juan. Eu falo: sim, é porque a graça de Deus me bastou, e o poder dele repousou sobre mim. Então as pessoas começam a ver que é Cristo em mim, que não que eu saio de cena, já não é mais o Juan, e sim Cristo em mim, que o mérito é de Cristo, que o mérito não é meu, que agora é Cristo sobre mim, que aí sim eu corro para Ele. Então as minhas necessidades, as minhas limitações, as minhas fraquezas me levam para Cristo, e isso me faz com que Deus manifeste o favor dEle em mim. Por isso que quando nós olhamos o poder dEle, não se move pelas minhas necessidades, e sim na necessidade. Por isso que Paulo, ele poderia olhar: Deus, eu orei por 3 vezes para que você tirasse isso de mim. Pai, eu orei, Deus me tira. Mas Deus falou assim: ei, eu vou fazer algo melhor por você. Vou fazer algo muito melhor. Eu vou usar a sua fraqueza para que você pudesse entender que ela em mim se torna fortaleza. As suas necessidades faz você se lembrar de mim, e você não se esquecendo de mim, eu posso fazer com que o meu poder se aperfeiçoe em você. Então esse é o ponto principal. Nós lembramos agora que as minhas necessidades me voltam para Deus. Eu nunca me esqueço quando eu li esse texto a primeira vez. Quando eu li esse texto, eu estava num momento de fraqueza, eu falando: Deus, tira de mim as minhas fraquezas, tira de mim as minhas necessidades, Pai, tira de mim. E Deus falou assim: ei, eu estou usando elas para que o meu poder repousa sobre mim. Eu estou usando elas para que a minha graça te basta e o meu poder possa repousar sobre ela, e aonde você era fraco, você se torne forte. Então nas minhas fraquezas, nas minhas aflições, nos insultos, nas perseguições, eu começo a entender que Deus, a graça dEle repousa sobre mim, e por isso que eu volto para Ele. Eu nunca me esqueço do momento que eu estava no Bom Retiro, no lugar de trabalho, e tinha uma mulher de cadeira de roda, toda executiva, toda chique, e eu olhei assim, eu falei: uau, aquilo me encorajava, porque eu olhava aquela mulher com vontade de viver, vontade de superar. Eu parei ela para conversar, eu falei assim: conta a tua história para mim. E quando ela contou a história, ela falou assim: Juan, você não sabe quem eu era antes disso. Eu era uma mulher prepotente, eu era uma mulher arrogante, eu era uma mulher que era difícil me relacionar comigo, porque eu era realmente uma mulher que eu vivia me exaltando. E essa situação que eu passei, que eu me enfiei a ponto de me tornar isso
transicionou para que eu pudesse valorizar a vida, para que eu pudesse amar o Deus dos meus pais que eu tinha virado as costas. E aí quando eu entreguei minha vida para Jesus, Ele começou a dar graça a ponto de eu realmente olhar para a minha situação, mas lembrar que o poder dele se aperfeiçoa nas minhas limitações. E aí eu comecei a glorificar a Deus, aí eu comecei a engrandecer a Deus a ponto de viver o que eu estou vivendo hoje. Aquela história daquela mulher me fez lembrar exatamente desse texto, me fez lembrar do momento que eu li esse texto, das minhas limitações que eu tinha, e eu falando para Deus, Deus tira de mim, Deus falando assim, ei, se eu tirar de você, você vai se tornar independente. Ao contrário, eu vou usar isso para que você dependa de mim, eu vou usar isso para que você lembre que a tua vida depende somente de mim. E aí eu comecei a entender que quando eu sou fraco, é que sou forte, que quando eu sou limitado, é que Ele tira os limites, é que quando eu sou dependente dEle, Ele faz com que o poder dEle se aperfeiçoe na minha fraqueza, e que as minhas fraquezas é um grande ambiente, é um grande momento de Ele operar a força dEle, de Ele operar o poder dEle sobre mim, e que as minhas limitações, quando mais eu sou fraco, é mais que Ele faz eu ser forte. Nas minhas limitações Ele vai e manifesta o poder dEle em mim. Então Cristo em mim é a esperança da glória, isso me lembra eu ser dependente dEle. Então Paulo estava se exaltando por causa das revelações, talvez você estava se exaltando por causa da sua empresa, talvez você estava se exaltando por causa da classe social, talvez você estava se exaltando por causa de um bem, e aí de repente o mundo parou, e quando o mundo parou, fez você refletir que a sua empresa não podia ser teu Deus, que o seu emprego não poderia ser teu Deus, que a sua faculdade não poderia ser teu Deus, que só Deus pode fazer aquilo que ninguém pode fazer. E aí você lembrou disso, e aí você correu para o Deus verdadeiro, e aí Ele repousa sobre você e fala assim, ei, Juan, a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza, e aonde você era fraco, eu posso te fazer forte, aonde você estava passando por dificuldades, eu posso te fortalecer, para que você possa passar sobre ela. Então Paulo revela a dependência dele de Deus. Paulo revela que agora Deus assume o controle. Deus, eu tentei ser independente de ti, mas agora eu trago de volta o meu controle. Ei, controla todas as coisas, seja o meu Deus. Ele não deu o que Paulo precisava, ele não fez o que Paulo queria, ele fez algo melhor. Ele fez com que isso aproximasse ele de Deus. Talvez as dificuldades que você esteja passando é exatamente essa, que nós possamos entender que nós estamos tendo o privilégio agora em descobrir que nós somos dependentes de Deus. E se você está me assistindo agora, você pode se entregar a Deus, você pode se entregar a Jesus, dizendo, eu quero Jesus, eu quero Jesus. Não faz sentido nós vivemos no mundo longe dEle, ao contrário, que nós possamos voltar para Ele, que nós possamos nos entregar a Ele, dizendo, ei Deus, eu não vivo sem você. Eu tentei confiar nos meus recursos, eu tentei confiar na minha sabedoria, eu tentei confiar no meu intelecto, eu tentei confiar em tantas outras coisas, mas eu descobri que nenhuma delas serviu para o momento que eu estou vivendo agora, e que realmente eu sou dependente de Ti, e que essa dependência de você me fez lembrar que eu saí de um lugar que eu nunca poderia ter saído, que eu virei as costas para um lugar que eu não deveria ter virado as costas, e agora eu estou aqui para tomar uma posição, me entregar para você, voltar a Ti, me render a Ti como Paulo fez. Ei Deus, eu corri para você, eu me entreguei para você, para que a graça dEle venha te bastar. Então se você quer tomar uma decisão na tua vida agora, entregar a sua vida para Jesus, aqui abaixo do vídeo tem um link escrito assim, eu quero Jesus. Clica nesse link, preenche todos os dados, nós temos um time pastoral para te atender. Nós vamos entrar em contato com você e te ajudar na sua jornada de fé, para que você possa conhecer a Deus e criar um relacionamento profundo com Deus, mas que realmente você possa viver uma vida que você entenda a dependência de Deus, não só agora, nesse momento que nós estamos passando, mas também depois que Ele passar, e nós possamos, com essa experiência, viver a mesma experiência que Paulo passou. Não foi necessário outra quarentena, não foi necessário outra necessidade, não foi necessário outro espinho na carne. Paulo aprendeu que ele dependia de Deus,
assim como eu e você estamos aprendendo nesse momento, que nós somos completamente dependentes dEle. A nossa vida depende dEle, a nossa família depende dEle, a nossa empresa depende dEle, o meu emprego depende dEle, a minha profissão depende dEle, a minha faculdade, o meu conhecimento, tudo que eu tenho depende dEle. Então vamos se juntar agora nesse momento para que nós possamos orar juntos. Feche os seus olhos juntos comigo. Vamos nos unir agora em oração, reconhecendo a nossa dependência de Deus. Sim, Jesus, nós somos completamente dependentes de Ti. Somos completamente dependentes do Senhor, Pai. Nós nos entregamos a Ti, nós nos rendemos a Ti, nós nos voltamos a Ti, reconhecendo que Tu és um Deus maravilhoso, reconhecendo que a Tua graça nos basta, e o Seu poder se aperfeiçoa na Sua fraqueza, e onde nós éramos fracos, o Senhor nos faz forte. Que jamais nós venhamos esquecer disso, Jesus, que jamais nós venhamos nos tornar prepotente, que jamais nós venhamos nos tornar homens e mulheres soberbas, arrogantes, Pai. Ao contrário, que nós possamos lembrar todos os dias que nós dependemos do Senhor, e que a Tua graça nos basta, e que o Teu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Obrigado por esse privilégio de podermos nos render a Ti. Obrigado por o Senhor nos lembrar de quem realmente Tu és nessa quarentena, e que nós possamos aprender todos os segredos, para que nós possamos sair muito melhores do que quando nós entramos. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Guia-me para que em tudo em Ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em Tua presença. Guia-me para que em tudo em Ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em Tua presença. E guia-me para que em tudo em Ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em Tua presença. Ao Teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em Ti descansarei, pois eu sou Teu e Tu és meu. Obrigada por essa palavra. O Senhor de fato nos fortaleceu através dessa palavra, e a gente tem que entender que esse é o momento que a gente vai se fortalecer no Senhor. Quando Ele diz, você sabe que eu lia esse texto de que na minha fraqueza o Senhor me fazia forte? Eu não entendia isso, até que de fato existiam momentos na minha vida que eu precisei, sabe assim, suplicar. Não tinha pra onde ir. Se não fosse Jesus me fortalecendo, Jesus me restaurando e transformando minha vida de dentro pra fora, eu não ia chegar. E essa
essas coisas foram algumas coisas que hoje as pessoas olham e falam: uau, você é uma referência pra mim nisso, você é uma bênção nisso. E eu olho e falo: Deus, só eu e pode ser você você, sabe, né? Só a gente sabe o quanto isso era minha fraqueza e o quanto hoje isso se tornou uma fortaleza, mas que não é minha, mas é a graça do Senhor, o poder de Deus me fazendo forte. Sem dúvida, esse é o ponto principal, a gente entender a dependência de Deus. Muito bom. As minhas limitações, Verdade. Ele pode realmente derramar poder para que ela se torne a minha fortaleza. Verdade. As minhas fraquezas, a mesma coisa. Então, isso é muito bom, porque a gente sai da cena de querer ser super-herói. Verdade. O super-herói é o que reconhece a fraqueza diante de um Deus que é poderoso e que Ele realmente possa nos fortalecer a ponto de nós vencermos aquilo que nós não estávamos vencendo. E que bom isso, porque isso faz com que a gente lembre que nós dependemos dEle. Né? Todas as vezes que a gente olha a nossa limitação, a gente olha a nossa fraqueza, a gente olha as perseguições, as dificuldades, faz com que nós possamos lembrar de Deus e correr para Ele, Verdade. assim como Paulo correu. Então que a gente possa aprender muito com isso e jamais sair dessa quarentena. A gente está encerrando essa série, né? Sair dessa quarentena esquecendo disso, que realmente isso possa servir de lição para o resto da vida, né? E que seja uma quarentena que você descubra a dependência de Deus. Se fortaleça nele, seja dependente dele, continue nisso. Porque a gente não sabe como será o novo, mas a gente sabe que o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje, Sem ele dúvida. será eternamente. Nós podemos depender dele. Deus te abençoe e tenha uma ótima semana.